Agora a gente vai estar aí abrangendo um pouco mais o nosso conhecimento sobre integrais, fazendo assim o uso de integrais definidas. Integral definida, agora a gente já consegue, dentro de toda aquela família de possíveis primitivas, a gente já consegue saber exatamente qual ela vai ser, porque a gente vai ter um valor numérico para ela. Então a gente não vai mais estar calculando uma integral para ter uma outra função fzão de x. Esse fzão de x já vai ser um valor conhecido. Em algumas situações, pode ser que não seja conhecido, mas a gente não vai estar abordando isso nesse nosso conteúdo. Então vamos lá. Vamos supor que a gente tem aqui, no caso, a nossa função y igual a f de x, e a gente queira calcular essa área que vai estar abaixo dessa função, sob essa função. Eu vou estar colocando, opa, tá feinho? Bem aqui para vocês qual seria a área que a gente tem interesse em calcular. É toda essa área que está abaixo da curva da função. Só que a gente não tem no cálculo de geometria plana, como é que a gente pode estar calculando esse tipo de área com esse formato da curva? Em geometria plana, vocês aprenderam ou não lá no ensino médio, que a gente tem como calcular várias formas, várias áreas, dependendo da forma que vai ter a figura. Só que nenhuma delas se enquadra nesse tipo. A integral ela vem para nos fornecer o estudo de como calcular essas áreas e que aquelas fórmulas que vocês tinham prontas no ensino médio, de cálculo de áreas, elas simplesmente são resultados de integrais. Para calcular, fazer uma aproximação desse volume, dessa área, basta a gente estar dividindo essa área em vários retângulos, porque a gente sabe calcular uma área de um retângulo. Então, o que a gente faz? A gente dividiu aqui, eu vou chamar de um A1, A2, A3 e A4. Então, toda aquela área que a gente queria calcular, a gente está aproximando por retângulos. Ah, professor, mas essas áreas aqui vão entrar na conta e elas não são de nosso interesse. Perfeitamente observado. A gente acaba calculando essa área aqui, que não é do interesse, e quando a gente faz isso, a gente acaba tendo apenas uma estimativa dessa área, dado que a gente sabe que está cometendo esses erros. Eu sei calcular a área desse A1, vamos verificar se a gente lembra. Se eu quero calcular a área de um quadrado ou um quadrilátero de área L, basta eu saber que a área vai ser quem? L ao quadrado. Porque simplesmente eu tenho L nos dois lados, na verdade eu tenho L em todos os lados, basta eu multiplicar o L vezes L. Assim como se eu tiver um retângulo, aqui eu vou ter, por exemplo, um L e aqui eu posso ter um P. Quando eu quiser calcular essa área, vai ser L vezes P. Com isso, fazendo esse breve resumo do que a gente tinha feito, na verdade, do que vocês devem ter aprendido no ensino médio, vamos verificar então quem vai ser esse nosso lado aqui, essa nossa altura desse retângulo. Dado que a gente tem esse nosso primeiro ponto, x1, então aqui em cima ele vai estar refletindo um f de x1. Então toda essa distância que a gente tem desse ponto x1 até lá, ele é dado pelo valor que a gente tem de f de x1. Agora, para montar esse nosso retângulo, a gente tem que ter um outro ponto aqui que vai ser o nosso x2. E a distância que a gente tem de x1 para o x2, a gente pode estar calculando como delta x1. E a gente sabe que o delta x1 é a mesma coisa do que o x2 menos x1. Então, a gente já sabe calcular essa área de A1. Então, A1 vai ser dado por f de x1 vezes o delta de x1. E o que a gente faz para calcular agora a área A2? É só analisar. A gente tem agora o nosso ponto x2. Então, quando tiver na função, a gente vai ter em relação a ele um f de x2. Novamente, a distância desse ponto 2 para cá para cima, essa altura, vai ser o f de x2. Então, o A2 vai ser igual ao f de x2 vezes o delta de x2. Podemos fazer isso para o A3, vai ser f de x3 delta de x3, e também para esse A4, vai ser o f de x4 vezes o delta de x4. Obviamente, se a gente quiser calcular o nosso A, o A vai ser dado por quem? A1 mais A2
mais o A3 mais o A4. A gente tem toda essa nossa soma. Por isso que o cálculo dessa nossa área, esse A asterístico, vai ser o somatório de f de xi vezes o delta de xi, quando o i vai de 1 até n. O que a gente simplesmente está colocando aqui é que esse nosso A vai ser dado por quem? F de x1 delta x1 mais f de x2 delta x2 mais até a gente calcular o f de x4 delta de x4. Então, essa soma aqui a gente pode estar representando por esse nosso somatório. Ela vai ser uma aproximação para esse cálculo na nossa área. Agora, como a gente poderia fazer para minimizar esses erros que a gente está cometendo, dado que a soma desses nossos retângulos que a gente está colocando aqui vai ser uma soma que vai ser um valor maior do que de fato é, dado que a gente considera essas partes que não são de nosso interesse. Que tal se a gente pudesse subdividir isso aqui em mais retângulos? Ou seja, a gente poderia fazer retângulos cada vez menores, e esse erro que a gente estaria cometendo aqui, que seria essa área acima da curva, que a gente não tem interesse, seria uma área cada vez menor para a gente estar cometendo no erro da aproximação desse cálculo dessa área. Então, quando a gente subdivide em vários retângulos, e a gente poderia aqui, a gente poderia estar dividindo em retângulos cada vez menores, tá? Vamos supor, então, que a gente possa estar dividindo isso daqui em N retângulos. Tranquilo, a gente poderia ter o primeiro retângulo, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, até N retângulos. Agora, vamos também estar supondo que eu queira fazer uma subdivisão maior ainda, para que eu tenha um erro cada vez mais próximo de zero na hora de estar fazendo a estimativa de cálculo dessa área. Com isso, a gente já sabe que o nosso A ele é o somatório do f de x, do f de xi delta de xi, quando o i vai de 1 até n. Como a gente já sabe o conceito de limite, se eu quiser fazer agora infinitos retângulos, basta aplicar o limite para n tendendo para o infinito. E quando a gente fizer isso, toda vez que a gente aplicar o limite, quando um somatório tende para o infinito, a gente vai ter uma integral. Lembra que eu tinha falado na aula passada que a integral está associada à soma? Claro, aqui a gente vai estar calculando uma soma infinitesimal, que a gente vai estar calculando várias áreas muito pequenas. Por isso a gente considera como uma integral trabalhando com valores contínuos. E ela vai ser conhecida como uma integral de Riemann. Professor, mas tem uma coisa diferente nessa integral. Tem esse carinha aqui, esse A e esse B. O que significa? Eles são os intervalos de integração. Então, veja que para calcular essa nossa área, a gente tem que ela começa no x1, que eu estou chamando que ele é igual a um valor A, e ele vai até um xn mais 1, ou seja, até um b. Então, quando a gente calcula essa integral, a gente simplesmente está dizendo que a gente vai somar as áreas que vão do ponto A até o ponto B, abaixo da curva dessa função. Em outras palavras, a gente poderia dizer que para calcular áreas, a gente está calculando uma região sob a curva limitada pelo intervalo AB. Notem que aqui, gente, tanto faz ser um intervalo fechado quanto um intervalo aberto. Como a gente está somando aqueles nossos retângulos infinitesimais, eles são muito pequenos, vai ser uma coisa assim, irrisória se a gente fechar no valor A ou se deixar aberto. Então, numa integral, isso não vai estar tendo prejuízos. E a área vai ser dada pela essa integral definida, que vai de A até B, f de x dx. E a gente estaria calculando uma área sob a curva de uma função.